Olá, tudo bem por aí? A Itatiaia mergulha no universo dos combustíveis renováveis e passa, a partir de agora, a exibir uma conversa a respeito da produção de etanol no país. Eu sou Guilherme Peixoto, integrante do time de política da Itatiaia, e a partir de agora entrevisto o Luciano Rodrigues, diretor de inteligência da Única, União dos Produtores de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Seja bem-vindo, Luciano. Queria que você trouxesse para o nosso espectador, para o nosso ouvinte, uma perspectiva, um panorama a respeito do setor de produção de etanol no nosso país. Bom, essa é uma indústria, uma das mais importantes do agronegócio brasileiro e, obviamente, uma das mais importantes aí da economia brasileira. Nós estamos falando de uma indústria que incorpora cerca de 330, 340 plantas industriais, né, usinas que produzem etanol, açúcar, biogás, biometano, bioeletricidade, enfim, uma série de produtos da bioenergia, né, está espalhada em boa parte do interior do país, gerando renda, gerando emprego. Além das 330, 340 plantas industriais, nós temos aí mais de 70 mil produtores rurais que produzem cana-de-açúcar, que produzem milho para a fabricação de etanol e de outros biocombustíveis. E, Luciano, a gente sabe que no ano passado houve números muito bons no ramo, né? Foi um ano de recorde. O que você pode trazer em dados, em estatísticas a respeito da última safra? Bom, você tem razão, Guilherme. O ano passado foi uma safra recorde, né? Desde o início do cultivo de cana-de-açúcar, que remonta lá, talvez, logo após o descobrimento do Brasil até esse momento, nós nunca tínhamos produzido tanta cana-de-açúcar, etanol e açúcar. A moagem de cana no Centro-Sul cresceu cerca de 20%, nós processamos quase 655 milhões de toneladas de cana, nós tivemos recorde na produção de açúcar, 42 milhões de toneladas de açúcar. O Brasil é o maior exportador mundial de açúcar, cerca de 40% a 50% do açúcar comercializado no mundo vem do Brasil. Nós também tivemos recorde na produção de etanol, 33,6 bilhões de litros, um crescimento de 16%, não só do etanol de cana, mas também do etanol de milho. Na última safra, cerca de 18% da produção foi a partir de milho de segunda safra, e o restante, pouco mais de 80% da produção de etanol, veio da cana-de-açúcar. Então, tem aí um esforço do setor produtivo para expandir produção, expandir capacidade, e também nós tivemos, obviamente, aí a ajuda de São Pedro. Foi um ano, sob o ponto de vista climático, muito bom, e a produtividade nas lavouras, a produtividade dos canaviais cresceu cerca de 20%, e, obviamente, facilitou ou auxiliou nesse resultado recorde da safra 2023-2024. E, Luciano, esse aumento, esse incremento na produção acontece no momento em que o nosso parlamento começa a discutir o projeto de lei dos combustíveis do futuro. Para quem está nos acompanhando, é aquele projeto que permite, por exemplo, o aumento da mistura de etanol à gasolina, o que reflete diretamente no combustível que o motorista encontra nas bombas. Recentemente, no mês passado, projeto aprovado lá na Câmara dos Deputados, agora no Senado. A Única, o setor produtivo, como avalia este debate no Congresso Nacional a respeito dos combustíveis do futuro? Olha, esse eu acho que é mais um passo importante para a gente consolidar, né, o arcabouço institucional aqui no Brasil, para que a gente possa ter novos investimentos em bioenergia. Nós começamos, acho que, nesse movimento em 2017, com a aprovação da Política Nacional de Biocombustíveis. Ela começou a vigorar a partir de 2020, foi um marco na indústria sucroenergética, e isso deu sustentação para que a gente tivesse uma consolidação da bioenergia. Agora, o combustível do futuro traz alguns elementos importantes, né? Você mencionou, ele traz aí a possibilidade de ajustes no nível de mistura de etanol anidro na gasolina, né? Então, no ano passado, o Conselho Nacional de Política Energética já deliberou, né, para que se criasse um grupo técnico para avaliar a possibilidade de sair de 27% de mistura para 30%, né, fazer análise para ver se tecnicamente não existe nenhum tipo de problema antes de qualquer decisão nesse sentido. O combustível do futuro, eu acho que ainda na mobilidade, para mim, o mais importante que ele traz a necessidade de que as políticas públicas voltadas para a indústria automotiva daqui para frente comecem a olhar
a combinação veículo e combustível que proporcionem menor emissão de gases de efeito estufa por quilômetro rodado. Então isso é fundamental, porque etanol, bioenergia, biocombustíveis são combustíveis de baixo carbono, né? Então aí a gente começa a ter veículo mais eficiente e lá traz energia com menos emissão, de tal maneira que o resultado seja menor emissão de gases de efeito estufa por quilômetro rodado, que é o que interessa. A gente quer emitir menos, quer contribuir aí com transição energética, reduzir impacto de aquecimento global. Então esse é o ponto mais importante do projeto combustível do futuro na mobilidade. E depois ele traz outros pontos importantes, traz uma medida de descarbonização do setor de gás, utilizando biometano, traz uma meta de descarbonização para os voos nacionais, né, a partir de combustível sustentável de aviação, né, esse combustível que pode ser derivado também de biocombustíveis. Ele traz um arcabouço legal para captura e armazenamento de carbono. Esse é um processo que já está sendo explorado por algumas empresas, né? A planta ou milho, no processo de crescimento, ela absorve CO2, fotossíntese, converte esse CO2 em biomassa, em açúcar. Quando a gente fermenta o etanol, um pedaço desse CO2 volta para a atmosfera. Então, essa captura e armazenamento de carbono faz o quê? Pega esse CO2 que é voltar para a atmosfera, no ciclo fechado, a cana absorveu, vai retornar para a atmosfera e coloca ele embaixo do subsolo, de tal maneira que a gente possa ter, talvez, etanol no futuro com captura de carbono. Vou usar etanol e vou capturar carbono da atmosfera. Então, ele traz aí elementos importantes para a bioenergia, consolidação dos biocombustíveis que estão aí, como é o caso do etanol, e também para que a gente possa avançar com novos biocombustíveis. Aviação, biogás, biometano e novos processos, como é o caso aí da captura de carbono. Luciano, eu quero falar com você um pouquinho a respeito dos impactos do incentivo ao uso do etanol e da busca pelo carbono zero no meio ambiente, mas antes, para falar um pouquinho a respeito do impacto do projeto dos novos combustíveis na vida dos motoristas, esse incentivo ao uso de etanol, como que ele impacta, o que ele traz de positivo para os nossos condutores de veículos? Olha, eu vou dividir aqui, enfim, a gente podia trazer uma série de elementos, eu vou trazer os dois que eu acho que mais importantes, né? A parte econômica e a questão ambiental. Né? Então, eu acho que no mundo todo, no mundo todo, a gente não tem essa possibilidade de escolha que é oferecida aqui pelo veículo flex ao consumidor brasileiro. Né? Fora do Brasil, você chega na bomba, tem que consumir gasolina. Se tiver uma guerra, o preço da gasolina subiu, a sua escolha é simplesmente usa o carro ou não usa o carro. No Brasil, a gente pode, a cada abastecimento, selecionar entre etanol e gasolina. E, obviamente, essa possibilidade de escolha, né, faz com que você tenha economia. Isso não é só no setor de combustíveis, em qualquer lugar. Né? No setor de combustíveis, essa possibilidade de escolha e a presença do etanol na matriz brasileira, na última safra, permitiu uma economia de 7 bilhões de reais ao consumidor brasileiro. Se não existisse etanol, o consumidor teria gasto 7 bilhões a mais de reais para poder rodar a mesma quilometragem. A gente vai fazer uma conta muito simples, né? Vou pegar aqui os dados da última semana. Boa parte do mercado consumidor, a diferença de preço entre etanol e gasolina estava aí próxima de R$2 por litro. Então, abastecer um tanque com 60 litros, eu estou falando de uma economia de R$120. A gente sabe que o etanol roda um pouquinho menos que a gasolina, então não vai ser R$120 de economia, mas que seja 60, 70, R$80 de economia por tanque abastecido. Então, eu estou falando aqui de 7 bilhões, né, um negócio mais macro, olhando todo o mercado, mas o consumidor, né, nesse momento tem aí 50, 60, 70, R$80 de economia com o uso de etanol. Então, esse acho que é o primeiro elemento, Guilherme. E o segundo, que é super importante, nós temos aqui no Brasil também uma condição única em que você descarboniza e economiza. Por quê? Quando está usando o etanol reduz as emissões de gases de efeito estufa, né? Mudança climática e tal, em até 90% quando comparado à gasolina. Então, vou fazer aqui o exemplo do mesmo consumidor. Se a gente pegar um consumidor que põe um tanque de etanol por semana, ao longo ali das 52, 53 semanas do ano, o que ele evita de emissão de gases de efeito estufa é equivalente ao que seria absorvido pelo plantio de 22 árvores. Então, só para a gente quantificar um pouco, abastecer com etanol uma vez por semana, no ano é como se tivesse plantado 22 árvores em termos de emissão de gases de efeito estufa evitado. Então, acho que tem esses dois elementos de benefício, né, e são dois elementos que o consumidor precisa estar atento
todo momento que for lá na bomba, escolher entre um combustível e outro. Dentro desse debate, Luciano, a respeito das possibilidades mais sustentáveis de locomoção, o que tem ganhado cartaz é o tal do carro elétrico. Essa história tem ganhado corpo, muitas empresas têm investido na produção desse tipo de veículo, mas o etanol também tem vantagens, como você disse aí, do ponto de vista ambiental. Na sua visão, é possível dizer que há uma espécie de disputa entre os carros elétricos e o uso de combustíveis movidos a etanol? Se sim, o que o etanol tem de trunfo para vencer esse embate que é saudável? Olha, esse é um tema importantíssimo e muito bom que você colocou esse tema. Eu acho que a primeira coisa, a gente não deveria fazer essa dicotomia entre as tecnologias. Né? O que interessa, digamos, para a sociedade é a dicotomia entre o alto carbono, alto nível de emissão, e o baixo carbono, baixo nível de emissão. Né? O que a gente vai precisar é de menor emissão de gases de efeito estufa, e eu entendo que nós vamos passar por um período em que o ou dá lugar ao e. Né? Então não vai ser uma tecnologia ou outra. Nós vamos precisar de uma e outra e mais uma. Então nós vamos precisar de várias opções. Né? O Brasil é um país continental, tem características de infraestrutura socioeconômica muito diferente entre as diferentes regiões, e a gente vai precisar de tudo que vai estar aí disponível. Duas coisas importantes aqui, eu acho que nesse ponto. O primeiro é a solução que funciona em outra região do globo não necessariamente vai ter a mesma efetividade que o Brasil. Cada um tem que olhar, cada país tem que olhar o que tem de melhor e endereçar as melhores condições. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, a política pública ela tem que ser neutra tecnologicamente. Né? Então, quando você traz essa discussão, o que eu acho que é importante para a gente é assim, nós vamos, a política pública tem que privilegiar aquelas opções que trazem menor emissão de gases de efeito estufa por quilômetro rodado. E aí, a hora que você trouxe biocombustível e etanol, de fato, a gente tem uma condição muito diferente. Então, se eu pegar hoje um veículo flex aqui no Brasil, rodando com etanol, a frota que a gente já tem aqui, ela é, por exemplo, mais eficiente em termos de emissão por quilômetro do que um veículo elétrico rodando na Alemanha, né, que tem ainda uma parte grande da energia elétrica sendo gerada com queima de carvão, queima de gás ou de óleo combustível. Então aí não adianta eu não ter emissão ali no veículo e ter uma emissão a 200 quilômetros queimando combustível fóssil. Então o que a gente precisa é olhar essas duas coisas. E no caso do etanol, o etanol ele participa de várias rotas de eletrificação também. Né? Então a gente tem, por exemplo, hoje o veículo híbrido, né? Veículo híbrido etanol. Nós temos várias montadoras anunciando aí nas últimas semanas que enxergam no Brasil uma possibilidade enorme de eletrificação com veículos híbridos que utilizam etanol, porque eu tenho um veículo mais eficiente, que converte menos energia para rodar o mesmo quilômetro, e que utiliza combustível de baixo carbono, o etanol. Nós temos depois um segundo passo que podemos pensar mais adiante, num veículo, por exemplo, elétrico, abastecido com célula combustível etanol. Nós temos aí algumas pesquisas de uso de etanol como precursor de hidrogênio para abastecer esse tipo de veículo. Então, eu acho que a gente tem, de um lado, nós estamos passando por um momento muito interessante. De um lado, transição energética, uma revolução no mundo da energia. Do outro lado, ruptura tecnológica na indústria automotiva, e a gente tem aqui no Brasil condição de ofertar energia de baixo carbono, renovável, e os biocombustíveis se colocam como uma opção importante, e não tenho dúvida que agora, no primeiro momento, no curto espaço de tempo, a gente vai ver, por exemplo, uma série de veículos híbridos utilizando etanol no Brasil, veículos flex híbridos, tem várias montadoras anunciando, porque de fato essa condição no Brasil hoje faz com que um veículo híbrido usando 100% de etanol, por exemplo, é algo próximo do que a gente tem de mais eficiente no mundo em termos de emissão por quilômetro rodado. Então, vamos ter várias opções, a política pública tem que privilegiar aquela que entrega menos emissão por quilômetro rodado, e no caso do brasileiro, certamente biocombustível vai fazer parte desse processo de transição.
Então, o que você está dizendo, para ficar claro para quem nos acompanha, é que dá para conviver a eletricidade desses novos carros com o etanol, né? O modelo híbrido é, na sua visão, neste momento, um caminho que parece bastante razoável. Sim, porque imagina que no aspecto, quando a gente fala de sustentabilidade, nós temos que olhar aspecto econômico, social e ambiental, né? Então, nós estamos aqui, temos ainda uma estrutura da indústria automotiva bastante robusta, né, para ofertar esse tipo de veículo internamente. Sob o ponto de vista ambiental, é um tipo de combinação que traz uma redução absurda de emissão de gases de efeito estufa por quilômetro rodado, e sob o ponto de vista econômico, nós vamos estar gerando renda, estar gerando emprego aqui dentro do país. Então, entendo que é uma opção importante. Várias montadoras, como eu já disse, anunciaram, né, nas últimas 6, 7 semanas, uma série de investimentos com foco prioritário aqui em veículo híbrido nesse momento, em função da presença do etanol, porque essa combinação desse veículo eletrificado com a energia de baixo carbono traz uma solução efetiva para a gente reduzir emissões de gases de efeito estufa. Ô Luciano, eu gosto um pouco de automobilismo e quando eu era criança, eu me lembro de quando a Fórmula Indy passou a utilizar etanol e aquilo era vendido, né, como um combustível bastante brasileiro, né, produzido aqui, um legado, um avanço da tecnologia brasileira de modo geral. Agora, no governo federal, o ministro Alexandre Silveira tem batido muito na tecla da renovação da matriz energética. Como que você enxerga o papel do etanol sendo um produto genuinamente brasileiro nesse processo de renovação da matriz energética nacional? Olha, a gente tem já um papel muito importante, né? Nós começamos, vamos lá, na mobilidade, nós começamos a misturar etanol na gasolina em 1931. Então, o Brasil tem algumas décadas de experiência, né? Você mencionou a Fórmula Indy, a Fórmula 1 agora também mistura etanol na gasolina, né? Então, de fato, hoje nós temos cerca de 50 países que já misturam etanol na gasolina como uma forma de oxigenante da gasolina e também para reduzir a emissão. Aqui no país, você colocou aí matriz energética, só para a gente ter uma ideia, a indústria sucroenergética é a principal fonte de energia renovável do país, né? Então, hoje, se a gente somar o que essa indústria produz de combustíveis e de energia elétrica, somar tudo isso aí, nós representamos próximo aí de 17% a 18% de toda a energia primária consumida no país. Então, uma indústria que usa 1% da área para o cultivo de cana e de milho e oferta 18% da matriz. Então, assim, acho que vai ter espaço grande para a gente poder crescer com todas as energias renováveis, e aí nós estamos falando de eólica, fotovoltaica, etc. e tal, e entendo que a bioenergia vai continuar tendo um papel importante. Nós estamos falando muito aqui da mobilidade, né, Guilherme? E isso é relevância grande, né? Hoje, entre 40% e 50% do combustível leve consumido no país é etanol, o etanol direto no veículo ou 27% de etanol que a gente põe na gasolina. Mas a gente também tem perspectivas para outros setores, né? O etanol, o biometano vindo da indústria sucroenergética também descarbonizando o setor de gás. Como eu mencionei, os voos internacionais, eles têm metas de descarbonização, né? Eles ficaram fora do Acordo de Paris, tem uma meta específica, porque não dá para dizer voo internacional se a emissão de gás de efeito estufa é do país de origem, do país de destino ou por onde o avião passou, então ficou, né, segregado do Acordo de Paris. Eles têm metas de descarbonização que começam agora em 2027 e tem uma perspectiva muito grande de demanda, por exemplo, de etanol para fazer combustível sustentável de aviação. Então, eu entendo que a gente vai continuar tendo a eficiência do agronegócio, da produção lá no campo, seja cana, seja milho, nessa indústria, e uma possibilidade de aumentar o portfólio de produto, de converter essa energia que vem do campo em outros produtos, além do etanol que já está aí há muitas décadas.
Luciano, a gente está caminhando para o final da nossa conversa e você falou sobre a importância também de tratar os impactos da produção de etanol para além do campo da mobilidade. E o etanol, sendo um combustível, uma matéria-prima essencialmente brasileira, por óbvio, ela traz efeitos positivos à cadeia nacional de geração de empregos. Como que a ampliação do número de veículos movidos a etanol pode, a reboque, ampliar também o número de pessoas empregadas nesse setor? Perfeito. Essa é uma indústria hoje que emprega de forma direta e indireta mais de 2 milhões de colaboradores, algo próximo de 2,3 milhões de empregos. Então, isso no mundo ou no país? No país, no Brasil, aqui dentro do país. Então, é um número relevante, né? Nós estamos falando aí de uma indústria que está espalhada, né, por vários municípios do país, né, gerando, digamos assim, desenvolvimento no interior do país. Então, um estudo já foi publicado há uns 4, 5 anos, revista internacional, pesquisadores da USP, que mensuraram qual que era o impacto de você instalar uma usina num município no interior do país que não tinha a agroindústria. E eles chegaram a um levantamento, olhando, né, as mais de 80 empresas que foram instaladas ao longo aí dos últimos 15 anos, fazendo análise econométrica ali, de um impacto próximo de $1.000 de renda per capita, né, naquele município onde a usina foi instalada. Por quê? Não é só a produção de etanol. Como você bem mencionou, tem toda uma cadeia. Eu tenho que produzir lá atrás a cana, o milho que abastece a indústria, eu preciso de máquinas, equipamentos, precisa de prestador de serviço na indústria, uso insumo químico, preciso de prestador de serviço metal mecânico. Então, você acaba desenvolvendo toda a região ao entorno. Então, esse é um ponto importante. A gente fala muito aqui de aspecto econômico, de preço, questão ambiental, mas esse é um ponto que você colocou fundamental, né? O aspecto social relacionado à cadeia e essa geração de renda e emprego dentro do país. Essa é uma indústria eminentemente brasileira, né? A tecnologia que a gente usa é produzida aqui e a expertise que se tem ao longo de todo esse período faz com que a gente tenha uma eficiência muito grande na produção. Tá certo, Luciano. Eu te agradeço por conversar com a Itatiaia sobre esse tema, sobre esse momento da produção brasileira de etanol, tá certo? Valeu demais. Eu agradeço, Guilherme. Muito obrigado aí pelo espaço e pela conversa com você e com todos aqueles que acompanham aqui a Itatiaia. Nós conversamos com o Luciano Rodrigues, que integra a direção da União dos Produtores de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Fique conosco aqui no canal da Itatiaia, porque há muito conteúdo legal sobre política, economia, Belo Horizonte, Brasil e mundo, tá certo? Um abraço.